Eu tenho uma palavra de Deus para você. Num texto que você está cansado de ouvir, mas que hoje, particularmente, o Senhor vai trazer para você. A palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Assim diz a palavra de Deus: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Diga, por outro caminho. Novamente, por outro caminho. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. É o texto natalino. Esta é uma pregação que poderia ser pregada no dia 25 de dezembro. Natal significa nascimento. E esse é o texto do nascimento, o texto da natalidade. O nascimento de Jesus é muito importante. É muito importante para nós e é muito importante também para o diabo, porque esse nascimento foi o cumprimento profético de todo o projeto de Deus. Para o inferno, esse evento é cercado de uma importância muito grande. E é talvez por isso que o diabo tenta minimizar este efeito. Eles tentam tirar a ideia da natalidade, do berço, do lugar, do Filho de Deus nascendo, e eles deslocam um pouquinho a atenção, e é assim que é feito. As pessoas não percebem o que está contido no bojo, na proposta, e acham aquilo lindo. Amanhã, por exemplo, começa na Rede Globo uma nova novela. O nome da novela, Salve Jorge. Um nome interessante. Certamente vai ser uma trama que vai segurar a atenção do Brasil todo. Há algo por trás do Salve Jorge. O Jorge que vai ser saudado pela novela é São Jorge, o guerreiro. Que na Umbanda tem a sua peculiaridade como entidade. As pessoas acham normal dar a saudação a Jorge, mas você estará colocando dentro da tua casa algum. A proposta é linda, o conteúdo pega os inocentes de plantão e abre a casa para a entrada de todo o conteúdo maligno
que esta entidade representa. Cada uma dessas personagens que aparecem contido nos textos, na televisão e tal, quase sempre é uma mensagem subliminar que traz conteúdos malignos. Se você for decidir assistir, saiba que você precisa de abençoar tua casa depois. Porque a palavra de Deus diz que nem todas as coisas me são proibidas, mas nem todas me convêm. Mas é preciso estar com o coração muito aberto, com o entendimento aberto para o que está acontecendo. A figura do Papai Noel é uma figura lindíssima. Quem não gosta de Papai Noel? Generoso, lindo. Eu me lembro de ir pequeno para o shopping no dia de Natal e ficar na fila para abraçar o bom velhinho. Na minha simplicidade, aquilo significava presente. Qual é a relação do Papai Noel, da árvore do pinheiro, das bolinhas, com a natalidade de Jesus? Nenhuma. Mas por que está lá? Porque há um objetivo subliminar para tirar a figura do Senhor Jesus da sua razão pelo qual ele nasceu, para transformar isso em algo que desvia nossa atenção, nossa visão. Havia na Finlândia, um país da Europa muito frio, um cidadão chamado Nicolau. E esse Nicolau era uma pessoa muito querida, artesão em madeira, e ele derrubava o pinheiro e passava o ano todo preparando do pinheiro, da madeira, carrinhos, bonecos, brinquedos. E no final do ano, na data que se comemorava o nascimento de Jesus, ele visitava os pobres e entregava os seus brinquedos. Fez isso durante muitos anos. As crianças esperavam ávidas pela chegada do seu Nicolau, que ia trazer os brinquedos. Mas Nicolau morreu. E naquele Natal, ele não poderia fazer isso. Levantou-se um pai de família e disse: não vou deixar as crianças sem o presente, desapontadas. Ele foi, comprou um caminhão de brinquedo e passou nos mesmos lugares que Nicolau passou. E no ano seguinte, repetiu, e repetiu, e repetiu. E a Europa toda copiou. E a figura de São Nicolau, o Papai Noel, se difundiu por todo o mundo, como sendo ele a essência da natalidade de Jesus. Se você perguntar para uma criança, fale de Jesus, ele não sabe, porque nós não ensinamos Mateus, capítulo 2. Mas se você perguntar, o que todos perguntam, o que você quer ganhar do Papai Noel? Eles sabem. Na inocência desse gesto, não há aqui nenhuma condenação a essa figura tão misericordiosa e tão bonita do Nicolau.
o diabo consegue tirar o nome de Jesus, e principalmente o motivo pelo qual ele nasceu, porque ele não é um bebê a mais que nasceu neste mundo, mas algo muito mais importante: a salvação da humanidade, o perdão dos pecados e a mudança de tudo. Ele, com Papai Noel, ele escondeu, ele camuflou a história toda. Eu não tenho nada contra você botar um pinheiro aqui e acender umas luzes. Não levo para o extremo do fundamentalismo. Mas eu tenho obrigação de ensinar a você. Eu tenho como pastor dizer: natalidade não é Papai Noel. A natalidade tem ensinamentos profundos, muito importantes, que devem ser considerados. O nascimento do Senhor Jesus foi profético. Aqueles reis ou magos, foi profético. Milhares e milhares de anos antes, já havia profecia da sua vinda. E é importante você saber que eles foram anunciados. O livro de Números 24:17 fala da estrela. Números, centenas de séculos antes, fala a respeito da estrela. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. A palavra está dizendo da estrela guia que os magos acompanharam. Esses magos que estudavam os astros, não para fazer o que nós vemos aí, de ficar fazendo astrologia, mas astronomia. Eles certamente sabiam por pergaminhos de que o Messias, o libertador de Israel, viria anunciado por uma estrela. Estava escrito nos pergaminhos, estava registrado na história de que a estrela indicaria a chegada dele. O livro de Salmos fala a respeito desses homens. Salmos foi escrito muitos anos antes de Cristo. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. Leiam comigo. E todos os reis se prostrarão, servirão. Porque ele, quando ele, como também compadecerá do pobre e salvará, libertará, e preciso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará de ouro de Sabá, e continuamente se fará ação. E todos os dias haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes,
o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão bem-aventurados. Olha que coisa abençoada. Esse menino não nasceu assim. Essa história não foi alguém que inventou. Não é fruto de invenção humana. É algo muito mais profundo. Esses magos, então, veem uma estrela diferente. E quando veem a estrela diferente, lembram-se do pergaminho. Se olha, queridos, essa estrela anuncia a chegada do Messias. E eles pegam ouro, mirra, incenso e vão ao palácio de Herodes. Porque rei nasce em palácio. O Messias certamente vem no palácio. E eles chegam à porta do palácio de Herodes. Herodes é o segundo, porque o pai, o grande, morreu, e ele estava 5 anos no poder. E alguém diz: 3 magos, 3 reis, estão à porta com presentes para te dar. E o rei então o recebe. Mas quando recebe, eles contam para Herodes da estrela. Falam para Herodes do motivo pelo qual estavam lá. Herodes personifica a malignidade. Ele, no seu coração, perpetrava a ideia de que, achando o menino, pudesse matá-lo, para encerrar o assunto. Então ele diz aos reis: você vai ao menino, leve os presentes ao menino, e depois volte para mim. Isso é muito importante. Vá e volte. Vá ao menino e volte a Herodes. E aí então entra o texto que nós lemos. Eles chegam na manjedoura e o texto diz que lá estava Maria e o menino. E eles chegam, a estrela indicou aquele lugar. Faltava uma pessoa, faltava José. O texto diz que estava Maria e o menino, mas não diz que estava José. Isso entregou meu coração. José, onde que está? Numa hora tão importante dessa. Na verdade, José ainda vivia no seu coração dúvidas a respeito daquela natalidade. Se aquilo era verdadeiramente de Deus, se aquela gravidez era do Espírito Santo ou de homem. José ainda estava em dúvida a respeito daquilo que Deus havia feito com Maria. Eu abro um parênteses para dizer para você: você não está entendendo o que Deus está fazendo. Existem coisas da tua vida que você não tem entendido o que Deus está fazendo. Eu afirmo mais ainda em cima desta palavra: você está magoado com Deus. Por não entender o que Deus está fazendo, você está amargurado, está entristecido.
Qualquer pessoa que ficar no lugar de José, quase que tem a mesma reação. Ser humano é tudo igual, só muda de endereço. Sabe aquelas dúvidas? Um dia desse eu assisti a Jô Soares, e foi uma mulher de 80 anos lá, proeminente mulher, e ela dizia: eu não acredito naquela história do Espírito Santo gerando Jesus sobre Maria. Eu acredito que José, né, fez o que tinha que fazer. E os outros: mas a senhora não é católica? Sim, sou católica, praticante. Uma das coisas mais abomináveis a Deus é você não reconhecer a geração de Jesus pelo Espírito Santo. Se você tiver Jesus como o filho de José, tudo está quebrado. Toda a história está em xeque. José não estava ali no texto. Você pode ler de novo e você não vai ver a presença de José. Mas os historiadores contam os caminhos de José. E isso não está na Bíblia. Mas a história, os anais da história contam assustou? Não foi nada, né? É a estrela. Os anais contam que José foi ao deserto procurar uma fogueira, um fogo. Juntou alguns pedaços de madeira e foi ao deserto ali próximo, buscar que pudesse acender aqueles pedaços de madeira. Na verdade, ele chegou num rebanho de ovelhas, e era comum naquele tempo, à noite, fazer muito frio, como hoje. Assim é naquela região. E as ovelhas estavam todas dormindo, juntas, porque as ovelhas se juntam para dormir. Havia um fogo no meio delas, que é o que os pastores fazem para aquecer. E durante a noite os pastores tomam conta das ovelhas dormindo. Ficam ali com seus animais, cachorros selvagens, lobos, para evitar que as ovelhas sejam roubadas, machucadas, feridas, etc. Diz a história que José chegou. E algo aconteceu muito interessante naquele episódio ali. Ele conseguiu pegar o fogo que estava no meio das ovelhas, sem que elas se levantassem. A ovelha, quando é assustada, quando ela é ameaçada, elas se dispersam. Toda ovelha, quando ela se vê ameaçada por uma cobra, por um animal, ela corre para todos os lados. Ela não tem uma direção só. Mas naquela noite, naquela madrugada, elas não se mexeram. Os pastores não viram. Os seus cajados, que eram para a defesa do invasor, não foram usados. E os cães selvagens, os lobos que lá estavam, não perceberam a presença estranha. Aí então, a pergunta ficou: o que está acontecendo? O que está verdadeiramente acontecendo? Os cães não ladram, as ovelhas não acordam, os pastores não defendem. Era exatamente uma noite poderosa, um acontecimento poderoso, miraculoso. Era a demonstração de que algo poderoso de Deus estava ali acontecendo. O nascimento de Jesus em nossas vidas produz um efeito, fora da normalidade, atípico.
algo poderoso, algo forte. Os reis ficaram ali. O texto fala que depois de entregar os presentes, eles receberam de Deus uma orientação: não voltem a Herodes, tomem um outro caminho. E eles fizeram exatamente isso. Voltaram para o outro caminho. A mensagem desta noite tem este recado. Presta atenção no recado. Quando você vem a Jesus, você muda o caminho. Quando você vem a Jesus, você não volta mais pelo caminho que você chegou. Porque o Senhor muda o destino. Quem tem interesse que você volte pelo mesmo caminho é o diabo. Ele quer o que Herodes queria, que eles voltassem para que ele pudesse então perpetrar a destruição da criança. Quando Deus trabalha sobre a tua vida, Ele produz em você caminhos novos, direções novas. E ela contrária à destruição, à perversidade, ao que é mal. Deus produz novos caminhos. O recado desta noite diz a você: é hora de você mudar o caminho. Você está caminhando pelos caminhos que te trouxeram a Jesus. E o Senhor quer que você mude a direção desses caminhos. Sabe, tem coisas que nós não conseguimos ainda arrumar. Eu pregava na quarta-feira sobre salve se puder. A salvação da alma é algo que nós não perdemos. Mas nós precisamos nos salvar de outras coisas. Coisas que são pertinentes ao caminho que nos trouxeram. Deus me salve dos vícios. Deus me salve da impureza. Porque eu posso continuar aqui ao lado do natalino, né? Daquele que nasce. Mas eu preciso mudar o meu caminho. Eu preciso mudar a minha direção. Eu preciso evoluir como pessoa. Os caminhos que você vivia com a família antes são diferentes agora. Como empresário, como pessoa, como cidadão, são diferentes agora. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o novo caminho. O Senhor, quando nasce na tua vida, Ele traz o ouro, o incenso e a mirra. O ouro é a sua presença, o melhor de todas as joias. O incenso é o cheiro, é a atmosfera que Ele derrama sobre você. E a mirra é uma massagem sobre as cicatrizes, sabe? A gente vai sendo cuidado, vai sendo abençoado, vai sendo aliviado. Você precisa voltar, mas voltar não para o caminho que você veio. Você precisa voltar por outro caminho. É necessário que você mude. É necessário. Muitos de nós estamos vindo num caminho de doença, doença sobre doença, sobre doença, sobre doença. Em nome do Senhor Jesus, muda o caminho. É o momento de repreender isso e dizer: Senhor, eu tomo outra direção agora.
Eu repreendo toda a força do mal, todo o espírito de enfermidade, tudo aquilo que representa sobre a minha casa. Eu mudo a rota. Repreenda o espírito de enfermidade que opera sobre o teu caminho. Alguns estão vivendo a experiência financeira. Anos e anos sem prosperidade. Anos e anos em tristeza, em aperto. Este não é o caminho. O caminho que Deus preparou a você é um caminho de prosperidade. Pegue essa direção agora. É hora da virada. É hora da mudança. Chega de nome sujo, de vergonha, de problema. Chega! Espírito de desemprego, de aperto, de dureza, falta de dinheiro, bloqueios. Este caminho não te pertence. Esta não é a estrada da tua vida. Ele nasceu para mudar essa direção. Amém ou não amém? Toma consciência da estrada que você está vivendo, experimentando. Basta olhar para você, você vai saber. É incrível, eu quando chego na farmácia, o farmacêutico conhece o meu nome. Me chama pelo nome. E eu disse, é muito mal. Eu mudo de farmácia, mas chego na outra farmácia, o farmacêutico também conhece. Mas quanto que está a pressão hoje? O diabetes, quanto está? Tomou antibiótico hoje? Sabe tudo sobre mim? Eu digo, Deus, muda o meu caminho. Eu não quero farmacêutico sabendo o que eu tomo. Que horror! Me dá um remédio para a pressão. Ele dizia, 20 miligramas, né? Me dá a injeção. Ele dizia, de 100. Você toma 70. Tomo. Senhor, tira meu nome da farmácia. Eu não estou devendo para a farmácia. Mas tira o meu nome da farmácia. São caminhos que nós andamos. Eu tive um patrão que era terrível. Toda semana eu ia ao cartório para pagar os títulos a ser protestado. E quando eu chegava lá, ele dizia assim, autopeça, senador. Eu disse, como é que você sabe que eu sou da autopeça, senador? Eu falei, você está aqui todo dia? Todo dia pagando títulos protestados. Isso é caminho. Isso é estrada. Isso é estrada. Você sabe em que estrada você está andando. A palavra desta noite diz, volta por outro caminho. Você está vendo o nascimento do Cordeiro de Deus. Você teve um encontro com aquele que foi anunciado há 800 anos, 2.000 anos, 10.000 anos. Você é aquele que está encontrando o que foi profetizado na palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Quando nós lemos o Salmo, diz, Ele virá com poder para abençoar, para ter misericórdia com os pobres, liberar os cativos, arrancar os oprimidos. A tristeza que você tem vivido, você diz, é depressão, é um desvio qualquer, é uma síndrome qualquer. Não, é um caminho que precisa ser rompido. Sai desse caminho, sai desse caminho.
Por que que Herodes queria que eles voltassem? Voltassem para neutralizar. Na quarta-feira eu pregava, você quer fazer um jejum importante? Faça jejum de mentira. A partir de agora, estou em jejum de mentira. Porque às vezes nós mentimos, pequenas mentirinhas, num caminho maligno que nós estamos caminhando. Faça jejum de mentira. Até o final do ano, não minto. Até o final do ano, não brigo. Até o final do ano, eu tolero, eu aguento. Quando você vai com uma pessoa desagradável, você tem duas alternativas: sai do caminho e deixa ela seguir o caminho, ou você então seja dotado de muita tolerância para poder suportar. Depende muito de quem é. Se for da tua família, você não vai poder tirá-la do caminho. Marido é para a vida inteira. Esposa é para a vida inteira. Sogra é para a vida inteira. É muito importante. Não tem jeito. Não adianta você colocar em honra agora. Amanhã está em baixa, em dificuldade. Nós precisamos aprender a caminhar, mesmo com as dificuldades. E quando for impossível, antes que você se perca, então separe o caminho. Diz, ó, você vai lá e eu vou cá. Você vai de manhã e eu vou de noite. Você vai de dia e eu vou de tarde. Mas vamos ter o mínimo de contato possível. O que não pode é você se desgastar, porque desgastar significa voltar para Herodes, perder a natalidade, perder a bênção. Muitos de vocês têm sido oprimidos para desanimar, oprimido para acabar, oprimido para desistir. E você diz, eu vou voltar para Herodes, estou cansado. A palavra desta noite diz, toma um caminho novo. Escolhe um novo lugar para você voltar. Esse caminho de tristeza é o caminho que você veio. Esse caminho de descrença, de dúvida, como José teve, esse é caminho de quem está chegando, não de quem já é abençoado. Você precisa, eu creio, eu confio, eu creio, eu confio. Eu sei que Deus comigo fecha a boca dos cães. Eu sei que Deus comigo fecha as mãos das lanças dos pastores que defendem. Eu sei que Deus comigo libera o fogo sem queimar minhas mãos. A brasa não me torra, não me machuca. Apesar de tão quente, eu não me perturbo. O Senhor me dá o ouro, me dá o incenso, me dá a mirra. O Senhor me ajuda na cicatriz. O Senhor me perfuma do sofrimento. E o Senhor me presenteia cada dia, cada dia. Que o Senhor te dê tolerância. Que o desânimo não tome teu coração. A tua empresa, ponha no novo caminho. Não há como ser abençoado numa empresa que ainda está no caminho antigo, no caminho pelo qual você veio.
Vá para novos caminhos. Abençoe os que estão com você. Ore naquele lugar. Sabe? Incenso também são as orações que sobem a Deus. Unge o teu lugar com mirra. Acende a brasa do fogo onde você está. Tenha alegria de ser um abençoado de Deus. Eu estou em caminhos diferentes. É para isso que serve a natalidade. É para isso que Jesus veio. Ele não veio para uma vida miserável, não. Alguém me disse que viver para o Senhor é sofrer, e eu estou aqui gemendo, e vou gemer. Ele já sofreu. O Senhor quer qualidade de vida para você, mas precisa mudar. Faça alguma coisa por Deus e por você, e experimente o renovo do Pai. Herodes vai ficar te esperando, porque hoje você vai mudar de direção. Você vai pegar teu carro hoje e vai fazer uma caminhada diferente. Você vai procurar um outro caminho. Quem volta de ônibus, mude. Faça mudanças esta semana. Mude o teu pensamento, a tua cabeça. Reflita sobre as novas decisões. Sai do que é velho. Deixa o que é velho para trás. Deixa os pensamentos velhos. Deixa o passado ruim. Abre no teu coração perdão, amor. Gálatas fala dos frutos do Espírito. Vai lá e toma posse de todos eles. Eu vou inundar as minhas entranhas de todos esses frutos. O fruto do Espírito que está em mim. Passado não importa. Se não dá para caminhar junto, caminho separado, mas em paz. Olha, querido, vai em paz por aqui, e eu vou por aqui. Não fica vivendo o passado, um passado que te entristece. O que aconteceu, aconteceu, acabou, perdoa, fim. Alguns de vocês estão doentes e precisam de viver um novo tempo, mente arejada. Você vai ser curado, porque nós somatizamos enfermidades muitas vezes pelo próprio estresse que nós mergulhamos. Tira a gritaria da tua casa. Para de brigar em casa. Para de brigar em casa. A vida é muito rápida. Você está imaginando que você vai viver até os 80, aos 90, que você vai desfrutar com os teus filhos até a velhice? Talvez seja essa a última semana. No dia 11 de setembro de 1989, 6 horas da manhã, meu filho entra no meu quarto e diz: benção, pai, já estou indo. E eu olhei ele sair. Eu disse: nossa, eu durante tanto tempo esperei vê-lo sair para a faculdade. Era o segundo dia da faculdade. Eu estava orgulhoso dele. Segundo dia de uma faculdade importante. E eu dizia: daqui a 5 anos ele vai estar pronto, vai ser uma bênção. Eu não podia contar que aquele era o último dia. Último dia. À noite, comemos juntos, jantamos. E eu ainda o repreendi. Ainda achei que ele passou o domingo todo com a namorada, não ficou comigo. Eu fui brigar com ele. E ele disse: eu briguei com a minha namorada. Eu precisava fazer as pazes com ela. A feijoada nós comemos agora. É de ontem, mas está boa.
Eu não podia imaginar que 15 minutos depois, a história da minha vida teria sido mudada. A vida muda muito rápido. Muito rápido. Os nossos amados vão embora e nós ficamos para trás, como o cachorro que cai da mudança. Eu tinha feito projetos profissionais da empresa. E agora, no dia seguinte, lá estava uma empresa sem dono, sem ninguém. O telefone tocava. E as pessoas não entendiam. Não posso atender o telefone. A minha história mudou. As coisas mudaram. Você levanta de manhã, tem o dia pela frente, a semana pela frente, o ano pela frente. Mas quando a vida muda, você cai da mudança, como um cachorrinho atordoado, e não sabe que lado que você vai. A vida traz essas surpresas. Não volte para Herodes. Segue o seu caminho. Renato, está começando um caminho novo agora, né? Tá bom, né, Renato? Tá? Entende, né? Que bom. Não é bonito? Novo caminho. Começa um novo caminho. Comece um caminho de entendimento. Comece um caminho de amor. Comece um tempo novo da tua vida. Comece a entender-se. Ou então dizer assim, vou para cá, você vai para cá. Mas não fico no caminho pelo qual cheguei. Todo vício sai. Todo desvio da vida sai. Tudo aquilo que não presta, que me incomodou e me atrapalhou, sai. Tudo aquilo que não é bom seja tirado. Todo aprendizado que não serviu seja arrancado. Sabe, minha cabeça flua como algo abençoado. Eu proponho que você volte por um outro caminho. Em nome do Senhor Jesus, não vou orar para que você seja abençoado nas coisas ruins do caminho velho. Porque caminho velho é feito de coisa velha. A oração não muda. Vai aqui, a semana que vem está aqui. Pastor, ora por mim essa semana, eu oro. Por quê? Pela mesma da semana passada, quebrou o pau lá em casa. Olha, querido, desculpe, o pastor não ora mais por esse assunto. Agora é a hora de mudar o caminho. Agora é a hora de mudar o caminho. Olha, muda o caminho. Muda o caminho. Sabe? Olha, estou com dificuldade financeira. Muda o caminho. A dificuldade vai caminhar ainda junto por um tempo, mas daqui a pouco ela sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Muda. Diga, muda. Muda. Muda o caminho. Natalidade é isso. Eu preguei sobre o Natal para vocês, né? 25 de dezembro eu prego de novo, né? Mas lá você vai estar muito melhor do que hoje, porque você estará abençoado. Em nome de Jesus, receba esta palavra.